Bom dia, pessoal, tudo bem? Seguindo na nossa sequência de aulas, por meio das videoaulas, eu queria ver com vocês, assim, para me responderem, especialmente pelo chat, pelo fórum, o que vocês estão achando da aula nesse padrão. Então, se vocês tiverem alguma ideia, alguma sugestão, assim, para dar uma melhorada ou adicionar algum outro tipo de material, podem ir me mandando. Mas agora o importante, vai ser no mesmo padrão da aula passada, só tentem não sair de casa, vocês sabem das recomendações. Se alguém não tiver tendo acesso ao material ou à internet, entra em contato comigo que a gente dá um jeito, só tentem realmente não sair de casa para fazer isso, que a gente sabe que o melhor agora é não ter muito contato. Eu vou passando esse material mais teórico para vocês, para quando a gente voltar, a gente tentar fazer aquelas atividades mais práticas. Se prolongar muito esse período, aí a gente vai gravando aulas aqui de procedimentos práticos para fazer mapa, fazer medição, baixar mapa ou coisas assim. Provavelmente na semana que vem, eu já vou passar alguns programas para vocês instalar e vou fazer algumas aferições de áreas aqui pelo Google Earth ou por algum outro procedimento aqui que eu posso passando para vocês, tá bem? Então hoje, bem rápido, eu queria passar alguma coisinha sobre GPS. Quando a gente voltar e retornar, a gente vai fazer algumas práticas de GPS lá no campus. Mas então agora eu passo para vocês entenderem um pouco mais como funciona o GPS, quais os tipos e qual que seria a aplicação de cada um. Bom, para iniciar, isso é algo que a gente já conhece, na verdade, mas desde tempos remotos a humanidade precisava se localizar. E para isso foi se inventando vários tipos de instrumentos, que nem a bússola, a rosa dos ventos, até o astrolábio, que é extremamente antigo, esse aqui é o astrolábio. É muito, muito difícil de trabalhar com isso aqui. Não, basicamente não se usa mais, é quase do tempo dos piratas, digamos assim. E com o tempo foi se fazendo mapas também e isso foi sendo aperfeiçoado. Na atualidade, a gente passou a ter sensoriamento remoto, que é basicamente você reconhecer o local onde está, sem sair dele, digamos assim. Aerofotogrametria, que daí entra imagens de aviões, drones, vantes, que a gente já conhece também. O GPS, Sistema de Posicionamento Global, e o SIG, que é o Sistema de Informação Geográfica, esse que está bem relacionado ao que a gente tem que aprender na disciplina, que é como fazer um mapa, trabalhar um mapa e conseguir utilizar da localização. Então hoje o que a gente faz? A gente consegue ter uma cartografia que utiliza precisão milimétrica. Mas como que ela utiliza precisão milimétrica? Porque ela usa do sistema de posicionamento global vinculado ao sistema de informação geográfica, para a gente ter uma imagem milimetricamente posicionada. Na sequência, então, a gente tem várias e várias técnicas de captação, registro de imagem, que usam sensores, equipamentos fotográficos, como o caso de um radar. Um radar, basicamente, ele consegue detectar objetos a longa distância através de onda eletromagnética. Então, é um impulso de onda eletromagnética que bate nesse local e retorna para ele. E ele consegue fazer uma medição dessas distâncias que a onda está levando para percorrer e assim consegue entender o que tem naquele determinado ambiente. Esse aqui, por exemplo, é o primeiro satélite lançado pela antiga União Soviética, que era para fazer algo similar ao que o radar faz, que é o radar está aqui na Terra fazendo esse trabalho e o satélite ele vai fazer do espaço algo similar, mandando ondas e conseguindo entender como é que é o espaço geográfico daquele local. Um dos usos, claro que aqui não é nosso caso tanto no Brasil, mas é, por exemplo, registrar a sequência de eventos ao longo do tempo, como o caso de furacão. Muito se usa hoje sensores e radares, por exemplo, para a gente conseguir prever mudança climática, para a gente conseguir prever qual vai ser o clima de determinado ano, de determinada época, no caso. Então, ele tem um uso extremamente diverso. Aerofotogrametria, que é a fotografia aérea, digamos assim. A gente tem sensores em aeronaves, aqui no caso um drone, um vante é a mesma coisa, um sensor acoplado a uma aeronave, tripulada ou não, no caso.
A gente tem daí então as ortofotos. Isso aqui é bem interessante, porém bem simples, digamos assim, porque o avião ele vai tirando, durante o voo, ele vai corrigindo, vai tirando fotos e corrigindo segundo o relevo que a gente tem, e ele vai tirando um monte de foto. Depois essas fotos são juntadas uma na outra, e aí se faz o plano do terreno. É algo, na verdade, extremamente simples de usar. E aqui vem o que realmente começa a ser importante para o nosso trabalho, né? Que é o GPS. O GPS, a sigla GPS é Sistema de Posicionamento Global. Na verdade, aquele aparelhinho que a gente usa, esse aqui, né? Que a gente tem lá no IFE, que a gente costuma usar, um parecido com esse, na verdade, ele é um receptor. O nome dele é receptor, não GPS. Porque GPS, na verdade, é o sistema. É o sistema de satélites que está lá no céu e está mandando para nós a informação. Então, GPS é o sistema, não o equipamento. Porque a gente tem, por exemplo, o GLONASS. É um sistema de satélites que também manda sinal para o equipamento. Esse GPS, esse sistema de posicionamento global, ele é um total de 24 satélites ao redor do planeta e eles ficam processando rotas. Eles fazem a rota deles e ficam mandando um sinal aqui para a superfície. Foi desenvolvido ainda na Guerra Fria, depois da Segunda Guerra Mundial. Esse aqui é um dos satélites, por exemplo. E com o GPS, se a gente imaginar, o satélite está aqui em cima, está mandando um sinal. Se ele está mandando um sinal, ele nos permite ver qual que é a nossa latitude, longitude e altitude. Porque basicamente o que faz? Depois eu vou explicar um pouquinho melhor mais para frente. Mas ele manda um sinal que vai até o receptor, que está na mão da pessoa, ele manda o sinal para cá e mede essa distância. Falando de forma simples, mede essa distância. Aí se tiver vários satélites aqui ao redor, vários vão ficar medindo a distância. Aí eles conseguem nos localizar no espaço e localizar qual que é a nossa altitude em relação à superfície. Tá bem? Como funciona então o GPS? É composto por 3 partes. Primeiro, o satélite, logicamente. A gente está com os satélites aqui em cima. Tem que ter uma rede de estação de tratamento. Por todo o planeta tem essas redes espalhadas, que eles vão fazer o controle do satélite. Isso aqui é uma rede de estação de tratamento. Ela recebe o sinal, calcula, melhora a rota, para permitir que o sinal que vem desse satélite chegue no terceiro parte, digamos assim, que é o aparelho usado pelo receptor. Pode ser aquele GPS que eu mostrei antes, esse aqui, ou pode ser aqueles GPS de carro, ou aqueles GPS que já vem embutido na central multimídia do carro, ou no celular. Se a gente abre o Google Maps do celular para ver uma estrada, uma localização, e você vai andando, dentro dele tem um sistema de receptor, como se fosse o receptor, aquele que a gente costuma chamar de GPS. Aí a gente está andando e consegue saber onde que a gente está no ambiente. Não é uma boa precisão, mas consegue nos dar uma certa localização, digamos assim. Aqui alguns sistemas de posicionamento que a gente tem, né, hoje ainda atuando. Um deles é o LoRa, que é um sistema de navegação de longa distância, que é lá da década de 40, extremamente antigo, mas até hoje utilizado. O Transit, que é o primeiro sistema usado realmente, operacionalmente, são 5 satélites, usado até hoje pela Aeronáutica dos Estados Unidos, a partir de 1960. Ele é extremamente preciso, mas é de uso total do governo. O GLONASS, esse aqui é interessante, esse aqui é usado por nós, tem no nosso celular, inclusive. Ele é um sistema criado em 76 pelos russos, por 24 satélites. Se a gente olhar bem, quando consegue entrar no GPS do celular, a gente vai ver que tem as opções de GPS mais GLONASS. E esse GLONASS, inclusive, te dá um sinal mais preciso ainda. Então ele consegue corrigir o sinal ao mesmo tempo pelo sistema americano e também pelo sistema russo, que é esse GLONASS. O Galileu, que é um sistema europeu, que eu acho que tem que ser pago o sinal, não deve ter nenhuma forma livre, grátis dele. É extremamente preciso, mas muito usado mais por governo mesmo. E o GPS, que é o mais comum, que todo mundo conhece, que é o Sistema de Posicionamento Global, sigla em inglês, que foi desenvolvido pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos e hoje todo mundo pode usar. O nome verdadeiro é Navistar, por isso que muitos receptores ou sistemas de recepção de sinal não aparece GPS, aparece Navistar como o nome dele.
porque na verdade é o nome verdadeiro desse sistema aqui. O GPS, na verdade, é uma abreviação da sigla que vem depois de Navistar, só que ficou mais popular por ser uma sigla mais simples, talvez. Então, dos componentes que a gente tem que ter do GPS, do sistema, precisa ter o comando espacial, que tem que ter toda uma série de satélites fazendo uma varredura em todo o planeta. A gente consegue ver aqui que todos esses satélites eles vão traçando as rotas deles para ao mesmo tempo ter satélite em todo ponto, para eles conseguirem mapear todo o planeta Terra a qualquer hora, todo o tempo. E aqui no planeta a gente tem que ter um componente de controle. Todas essas bolinhas coloridas aqui são componentes de controle, que na verdade nada mais é do que um escritório grande que recebe o sinal, calibra, atualiza e ajusta os relógios dos satélites. Esse ajustar relógio depois eu vou explicar melhor, mas basicamente é para o satélite conseguir mandar um sinal e receber e conseguir calcular qual que foi o tempo de enviar o sinal até receber de volta. E também esses componentes de controle eles conseguem prever a trajetória nas próximas 24 horas. Basicamente o que eles fazem? Vão fazendo cálculos para conseguir prever qual que vai ser o movimento do satélite nas próximas 24 horas ao redor do planeta. Porque satélites, logicamente, que eles não podem chegar muito perto do outro, nem trompar, nem nada. Eles têm que ter uma rota previamente definida, digamos assim. E a estação de controle principal fica nos Estados Unidos, no Colorado. É tudo isso aqui. Basicamente, isso fica calculando as novas efemérides, que nada mais é do que as rotas, os momentos que vai ter a cada hora, que é onde que vai estar aquele satélite andando ao redor do planeta, e transmite esses dados uma ou duas vezes ao dia para as outras estações. Aí ele recebe, manda para as outras estações ao redor do mundo e elas auxiliam nesse cálculo de rota, de posicionamento e tudo mais, para não houver problema de posicionamento dos satélites. Aqui vem uma coisa importante, isso a gente tem que reconhecer. Quanto à aplicação, navegação, geodésico e para-SIG, que é o Sistema de Informação Geográfica. O receptor de SIG é esse aqui. Pode ser um sistema que recebe um sistema preciso, que consegue receber sinal e consegue te dar um mapa em tempo real, por exemplo. O de navegação que a gente tem aqui ele não é tão preciso, mas ele também consegue nos dar uma ideia da nossa localização no planeta. E o receptor geodésico é aquele que também consegue corrigir o sinal para a gente poder fazer, digamos assim, mapas topográficos ou consegue fazer correções extremamente precisas para, por exemplo, piloto automático de máquinas, no caso. A gente já vai ver. Quanto aos dados, a simples frequência L1 ou dupla frequência L1, L2. O L1 seriam os mais simples de todos que a gente tem. Aquele pequenininho amarelinho que a gente tem no IF. Basicamente, ele recebe um tipo de sinal de um conjunto de satélites. O dupla frequência não, ele consegue fazer correções em tempo real do sinal. Ele vai ter uma base instalada que corrige o sinal e manda para ele. Assim ele consegue aumentar muito a precisão do sistema. Tipo de GPS, então, navegação, erro em torno de 20 metros. Então, não chega tanto, hoje está um pouquinho melhor. Mas se a gente pegar aquele nosso GPS, o amarelinho, similar a esse, o erro dele vai ficar em 2, 3, 5, 7, 15 metros, dependendo do dia, das nuvens, de como está a atmosfera em geral. Mas o erro é grande. O erro afeta realmente bastante. Pelo menos ele nos dá uma ideia da localização. Ajuda a medir uma lavoura para ter uma ideia da área, marcar um córrego, marcar uma estrada, isso é possível. Mas certamente ele pode te jogar 5, 10 metros longe do ponto que você queria marcar. Então, por exemplo, marcar um experimento com 50 metros quadrados com um GPS desses é basicamente impossível, porque ele pode estar te jogando para fora do experimento facilmente ou fora de um ponto de coleta de solo. Certamente ele não vai te dar o local exato. Então não tem como usar para esse tipo de trabalho mais específico. Topográfico, erro abaixo de 1 metro. Esse tipo de sistema ele nos ajuda a fazer a medição de áreas de terra para nível de banco, para divisão de áreas, no caso, um patrimônio que está sendo dividido e precisa ter duas escrituras diferentes, tem que ser um topográfico.
esse não pode ser usado para esses trabalhos mais específicos, tipo medição de terra. Não dá. Tem que ser algo mais preciso com erro abaixo de 1 metro. Não pode ter muito erro nesse caso. Então, ou áreas urbanas, 1 metro já é algo grande, digamos assim. Então a gente não pode se submeter a muitos erros. Qual que é a diferença do topográfico? Tem uma base de correção de dados, que recebe o sinal, corrige e manda para o receptor. Então, tem um ponto antes do satélite até o receptor, que é essa base de correção. Geodésico. Agora sim, esse é o mais preciso de todos, que o erro pode ficar abaixo de 1 centímetro. E o que faz esse GPS? Ele tem uma central que recebe os dados, corrige e manda para outro sistema de correção. Então, digamos assim, antes do sinal chegar até uma base, ele vai sofrer um monte de cálculos matemáticos para corrigir o sinal. Depois ele é corrigido automaticamente até chegar num ponto que tem uma pessoa andando com ele, para houver outra correção em tempo real. Porque mesmo assim, digamos que a gente tem uma base fixa aqui, que está recebendo o sinal do GPS. Essa base fixa corrige. Mas vai ter uma pessoa que precisa estar andando, se movimentando com o sistema. Então, desse ponto até chegar a esse, tem que ter outro tipo de correção para não ter nenhum problema. A gente já fala melhor um pouco disso. Aqui uma coisa importante, que é interessante da gente saber como é que funciona um GPS. Quando a gente liga aquele GPS amarelinho que a gente tem na topografia, ele vai ter um ponto onde ele mostra quantos GPS que estão quantos satélites estão mandando sinal naquele momento para o GPS. Logicamente, a primeira informação que a gente tem que ter é assim, quanto mais satélite estiver mandando sinal, melhor. Porque basicamente o que o satélite faz? O que o receptor faz? Ele determina a distância entre um ponto do receptor e outros que são os satélites. Então, aqui está o receptor. Digamos que a gente está aqui. Ele está medindo qual que é a distância que tem entre cada um dos satélites. Basicamente assim, a gente tem que ter pelo menos 3 satélites nos dando a distância. Por quê? Para eles formarem uma triangulação. Digamos que se eu traçar uma reta daqui para cá, daqui para cá e daqui para cá, e daqui para cá, tem um triângulo, né? E esse triângulo forma uma área. Aqui dentro dessa área ele consegue medir a distância que tem de cada um entre eles e para o teu ponto. E aí ele consegue saber exatamente qual que é o teu local. Então, e nesse caso o que ele faz? Ele faz uma circunferência entre você e o satélite e consegue medir também o raio que existe dentro dessa circunferência. E isso aumenta a precisão. 3 satélites são suficientes, mas ele vai ter um erro gigantesco. Por isso que é necessário ter um quarto satélite aqui. Aqui em cima, na verdade, a gente tem os 3 círculos aqui, né, formando um triângulo, e um quarto satélite que é para determinar a posição corretamente. Basicamente, o que ele faz? Ele resolve o problema do relógio, que é o que vai ocorrer na prática. Tem que ter um quarto satélite aqui só para resolver o problema do tempo do relógio entre um satélite e outro. Porque aqui é o ponto de intersecção que a gente vai ter. É isso que o receptor vai entender, que tem uma intersecção aqui em cima. Mas mesmo na intersecção vai ter uma diferença de tempo entre a intersecção desses 2 satélites com esses 2 aqui. Então esse tempo é corrigido por um quarto satélite. Então, digamos assim, quando você vai fazer uma medição ou quer marcar um ponto com um GPS comum, você precisa ter no mínimo 4 satélites para ter um pouco de precisão. Se tiver menos de 4, tiver 3, se tiver 2 ele nem vai ligar, ele nem vai funcionar ainda. Com 3 talvez ele funcione, mas vai te dar um erro gigantesco. Então um quarto é o mínimo do mínimo, mas o ideal é que tenha o dobro disso, certo? Então é necessário, quantos mais satélites a gente tiver, melhor. Como funciona então, continuando? Cada satélite transmite um sinal que é recebido pelo receptor. O receptor ele vai medir o tempo que os sinais levam para chegar. Então, basicamente, o que está fazendo o receptor que está aqui na Terra? Tem um sinal que está vindo do satélite até ele e está voltando. Ele consegue medir o tempo que leva para esse sinal sair daqui e chegar aqui. Aí depois esse daqui até aqui e esse daqui até aqui. Então ele sabe a distância que está cada satélite de você.
forma o triângulo, faz a triangulação, e aí ele consegue entender qual que é a tua posição no planeta. E aí vai ter o quarto satélite para fazer a correção do horário, digamos assim. Então é assim que ele funciona. Basicamente, então, o que faz um receptor ser melhor que o outro? É a capacidade de medir essa distância. É um relógio melhor. Então, digamos assim, o receptor melhor é aquele que tem um relógio mais preciso, que consegue determinar sem erros o tempo que leva e aí calcular as distâncias. Basicamente, é nesse contexto. Claro que a gente vai ter também aqui junto alguns erros de propagação dos sinais, a refração na troposfera e refração na ionosfera e troposfera, como áreas carregadas de íons e partículas de pó, poeira, tem bastante movimentação climática aqui em cima, né, de nuvens. O que vai acontecer? Se qualquer coisa dessa estiver errado, vai fazer com que a onda se perturbe e aí ela chega difusa até a gente. Por isso que se a ionosfera e a troposfera tiver algum problema, a gente vai ter algum erro aqui na superfície, tá bem? Tudo isso é GPS. Aí a gente começa a entrar numa coisa que é mais interessante ainda, que é o que a gente efetivamente usa na agricultura, que um deles é o DGPS. Vocês já devem ter escutado essa sigla. DGPS é diferencial GPS. O que acontece aqui? Aqui entra um segundo componente, outro componente no meio da jogada, que é um receptor. A gente tem um receptor móvel. Desculpa, as posições absolutas obtidas com receptor móvel são corrigidas por outro receptor fixo. E ele vai estar em cima de um ponto e coordenada conhecida. Os receptores eles vão ficar se comunicando por link de rádio. E aí a precisão cai para 1 a 5 metros. Muito melhor do que o GPS comum, o receptor comum. A gente vai ter o quê? Um receptor base instalado sobre um ponto de coordenadas, que pode ser esse aqui, ajustado. E outro receptor hover, que pode estar aqui junto no navio, digamos assim, que vai corrigindo as coordenadas. E como receptor de base, vai corrigindo as coordenadas do rover. Então, um desses dois pode ser a base. Essa base recebe o sinal do GPS, corrige e manda para o rover que está se movimentando. Esse rover, por exemplo, é aquela antena que às vezes o pessoal que trabalha com topografia, com medição de área, eles vão lá, param num ponto e ficam com aquela base segurando esperando ter uma correção de sinal. Aquilo é o rover. E além desse rover, tem que ter o quê? Tem que ter uma base de correção. É só a gente olhar aqui. Um GPS normal, como é que funciona? Recebe os dados direto dos 4 satélites. Isso vai ter uma correção ruim. Como é que funciona o DGPS? Ele recebe o sinal numa base, faz a correção e manda para o rover. E aí o rover vai ter um sinal corrigido. O que aconteceu? Essa base fez uma correção do sinal. E até esse sinal chegar aqui na base, vai ter outra correção para ele entender a movimentação dele. Isso tudo tem que ser extremamente rápido. Então, por isso que é um sistema muito mais aperfeiçoado. Esse é bom, mas o melhor dos melhores que a gente tem hoje, então, seria o RTK. O RTK você já deve ter ouvido muito falar. Basicamente, todo mundo que trabalha com agricultura de precisão, com piloto automático, que trabalha com medição de áreas de terra atualmente, só usa o RTK, porque é mais rápido, mais durável, digamos assim, é muito mais caro, porém a gente vai ter uma facilidade de uso muito maior. É a mesma coisa, vamos olhar aqui. Aqui a gente tem os 3 satélites, ou mais, né, no caso. Esses satélites, o que eles vão fazer? Eles vão mandar o sinal para uma base de rádio. Essa base tem que ser fixa, em cima de uma coordenada conhecida. Quando eu digo coordenada conhecida, é aquelas coordenadas que foram marcadas, que existem marcas, tem poucas, digamos, tem uma em Alegrete, uma em Santa Maria, uma em São Gabriel, se eu não me engano. Então são coordenadas conhecidas. A gente coloca lá essa base lá em cima, a gente tem essa base lá em cima, e essa base recebe o sinal, corrige ele e manda para o rover. Aquele rover que eu vou estar lá no meio da lavoura, vou posicionar num local e vou deixar ele posicionado. Ele vai ficar um tempo, vai corrigir esse sinal, essa diferença, e vai mandar para o meu receptor, que pode estar num trator, pode estar na minha mão, tanto faz. O RTK, o que ele faz? Ele usa
a fase de onda portadora. O DGPS é a pseudodistância. A onda portadora é essa aqui. O RTK, ele usa essa onda que realmente está conhecendo. E no caso do DGPS, ele faz a pseudodistância. Como o nome diz, pseudodistância, ela não é real, ela é calculada. Por isso que tem um errinho maior. O RTK não, ele usa realmente a onda que está vindo do GPS, está chegando nele. Então ele sabe exatamente qual que é a onda aqui nessa base, no receptor, né? Ele sabe exatamente qual que é a onda que está chegando. Por isso que ele consegue fazer uma correção muito mais aprimorada. Então, usar a fase de onda portadora significa que a medida usada é o tempo que determina a fase de uma onda leva para se deslocar da base até o rover. Então, o tempo que leva da base até o rover é uma onda que vai se propagando. E ela é uma onda real, que realmente está acontecendo naquele momento. Por isso que é mais preciso, não está sendo isso. Ela não está, digamos assim, sendo calculada, sendo processada naquele momento. Ela é real. Então, basicamente é isso. A diferença entre DGPS e RTK é isso, só isso. Um usa o sinal de onda portadora e o DGPS pseudodistância. É basicamente essas diferenças. E aí, qual que é então as grandes vantagens do RTK? Primeiro, como eu falei, muito mais preciso. Ele pode reduzir aqui o erro para 1 centímetro, 2 centímetros, meio centímetro até mais. Ele é mais rápido. Se a gente deixar aí em meia hora, menos, alguns minutos, o rover já corrige o sinal e você pode utilizar. Uma base de GPS às vezes leva bem mais tempo, ela não consegue pegar o sinal tão facilmente. Então tem as diferenças. O único problema é que esse RTK é muito mais caro do que qualquer outro sistema que a gente tem. E também a gente tem que pagar o sinal anual. Porque, na verdade, o que a gente paga é a possibilidade de a gente conseguir o sinal que vem dessa base. Porque essa base normalmente é de uma empresa ou é do estado, sei lá, normalmente é da empresa. Então a gente tem que pagar por esse sinal. Ele não vem de graça para nós. A gente vai ter o rover, vai ter uma base, vai ter o sistema que recebe os dados, mas a gente tem que pagar pelo sinal que chega até nós, de alguma maneira. No trabalho na cidade, a gente tem algumas limitações do GPS, né? Porque a gente tem que fazer, a gente vai ter problemas com multicaminhamento, pode ter uma parede que se bloqueia o sinal pode ser refletido, né? O sinal pode estar vindo, bate numa parede e é refletido de volta. E esse sinal refletido não tem como ser corrigido, porque não tem como estimar ele. E levantamento em pequenas áreas é difícil, levantamento altimétrico é mais difícil ainda. Eu diria assim que a única coisa que realmente te dá um levantamento altimétrico adequado é o RTK. Tu não pode confiar de maneira nenhuma no levantamento altimétrico do GPS. Basicamente porque, digamos assim, ele te dá... Se eu pegar um GPS, esses de mão, o sistema, o receptor, aquele amarelinho que a gente tem no campus, se eu parar num local, ele vai me dar uma altura, sei lá, 85 metros. Se eu descer mais um pouco, ele vai me dar outra altura, 79 metros. Primeiro que ele vai ter um erro entre uma altura e outra, o que já é um problema. E segundo que ele não está me dando essa altura exatamente em relação ao nível do mar. Não quer dizer que exatamente está certa aquela altura. Ele está tentando estimar uma altitude que eu estou naquele momento. Já um sistema RTK que nem esse, não. Ele vai me dar uma altitude exata. Por isso que eu posso fazer taipa de lavoura de arroz, por exemplo. A lavoura de arroz sistematizada pode ser feita com RTK, porque ele vai ter uma exatidão grande. Se você disser que não quer ter essas taipas com 1 centímetro de diferença, você não vai ter, porque ele vai conseguir fazer exatamente. Aí, basicamente, o que é feito se eu tenho uma lavoura de arroz? O sinal chega do GPS para a base, corrige, manda por onda portadora até o rover. Esse rover vai mandar o sinal para o sistema de antena que tem no trator, e o trator vai andar no meio da lavoura fazendo o trabalho dele sozinho, totalmente sozinho. Aí exige o piloto automático, porque se tu colocar a mão e tentar você fazer a curva no trator, você vai estar interferindo no trabalho que foi feito com exatidão por todo o sistema RTK. Então, para trabalhar com máquinas mais RTK, você tem que deixar que o piloto automático faça todo o trabalho sozinho, não pode mexer. Por isso até tem, por exemplo, pulverizadores.
pulverizador, está fazendo a pulverização, se tu encostou a mão no volante, ele para totalmente. Desliga o sistema para não ter interferência do operador sobre o trabalho que está acontecendo. Tá bem? Pessoal, isso por hoje. Bem rápido, bem simples. Se precisarem de algum material para leitura, é só me chamar. E semana que vem provavelmente eu vou colocar algum programa, alguma coisa para a gente trabalhar e entender um pouco como funciona a produção de mapas, por exemplo, tá bem? Qualquer dúvida, vou deixar um fórum aberto e vocês podem ir tirando a dúvida conversando comigo ao longo da semana. Até mais!